Olá, pessoal! Lembram de mim? Sou a professora Thaís. Vim de novo falar com vocês sobre matemática. Na última aula a gente falou sobre a classe dos bilhões e nós vamos continuar falando sobre ela. Vamos relembrar que eu deixei uma tarefa para vocês. Não vou cobrar essa tarefa hoje. Lembra que eu falei que é para vocês juntarem o lixo de uma semana da família de vocês, para vocês calcularem quanto lixo vocês produzem em uma semana e que depois vocês vão usar esse número para fazer uma estimativa da quantidade de lixo produzida na sua cidade? Vocês já começaram a fazer? Se você ainda não começou, não esqueça, é importante. Então, fico esperando, daqui uns dias nós vamos falar sobre isso. Na aula de hoje, nós vamos comparar e ordenar números até a classe dos bilhões. E também vamos fazer um exercício na página 75. O livro está com vocês? Então vamos lá. Quem é um pouco curioso deve ter notado que tinha um RA nessa página aqui do livro. Vocês foram curiosos? Foram resolver a atividade? Como é que funciona isso aqui? É uma atividade sobre as classes dos números, classes numéricas. Então, leia o enunciado e estoure o balão com o algarismo correto. Olha ali, ó. Qual algarismo está na posição das dezenas de milhão? Então, ali tem um número e nós vamos tentar descobrir qual é o que está na posição das dezenas de milhão. Ó, já trocou de número, fui muito devagar. Então, vamos começar. Ali nós temos da direita para a esquerda. Unidades, dezenas, centenas, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão e na dezena de milhão é o 2. Então, eu vou e... Ah, é que já mudou aqui, centena de bilhão. Centena de bilhão é o 5. Demorei muito, mas eu acho que vocês são melhores do que eu. Resolvam essa atividade, se vocês já resolveram, podem me contar se vocês foram melhores que eu, e se vocês não resolveram, podem se divertir com esse RA. Mas a nossa aula de hoje é na página 75, comparar e ordenar. Observe os números 537.253, 573.523 e 553.537. Esses números são parecidos, não é mesmo? Como que podemos comparar e até colocar em ordem esses números? Vejam o que diz ali aquela frase. Para comparar e ordenar números, devemos analisar os algarismos da esquerda para a direita, até encontrar algarismos diferentes e assim classificá-los. Eu vou escrever esses 3 números para a gente poder comparar. 537 e 253. Eu vou pôr o pontinho para separar aqui as classes. 573, 523. 553, 537. Qual desses números é o maior? Puxa, difícil dizer. Todos os 3 números têm 5 centenas de milhar. Então, são números bem grandes. Não podemos descobrir qual é o maior olhando apenas as centenas de milhar. Então, vamos olhar a próxima ordem, que é a das dezenas de milhar. Aí eu consigo descobrir que o que tem mais dezenas de milhar é o segundo número, que tem 7. Depois vem esse que tem 5 e esse que tem 3. Então, o maior deles é esse aqui.
Então, se eu for colocar em ordem decrescente, o maior é este. Em seguida, o segundo maior é 537. E o terceiro maior, que é o menor, é 537,253. É importante notar que a gente nem precisou prestar atenção nos algarismos das outras ordens. A gente só observando essa ordem aqui das dezenas de milhar, conseguimos descobrir a ordem decrescente desses números. Mas pode acontecer de termos, por exemplo, algarismos iguais e daí nós temos que observar a próxima ordem para descobrir qual número é maior. Olha o que o livro diz. Observe que nas centenas de milhar, todos os números apresentam o algarismo 5. E nas dezenas de milhar, os algarismos são 3, 7 e 5. Podemos dizer que 3 é menor que 7 e 7 é maior que 5. Em símbolos, menor que e maior que, temos 3 menor que 7 e 7 maior que 5. Colocando em ordem crescente os números, temos, veja, no livro estão colocados em ordem crescente. Começaram pelo menor, 537.253, 553.537 e 573.523. Eu posso fazer aqui, usar esses sinais de comparação entre os números para descobrir qual que é maior que qual. Eu já descobri que esse é maior que esse e esse é maior que esse. Então, eles estão em ordem aqui que eu escrevi, decrescente. Vamos fazer alguns exercícios? Eu tenho alguns números aqui para comparar. Na letra A, eu tenho que comparar os números 535.251 e 535.351. (535.251) e 535.351. Como nós vimos, a gente começa comparando os números pelo algarismo que está mais à esquerda, pela ordem que está mais à esquerda. Então, eu vou comparar o 5 com o 5. São iguais. Ainda não posso descobrir. Vou comparar o 3 com o 3. São iguais. Ainda não consegui descobrir qual é o maior. Eu vou comparar os 5 unidades de milhar com 5 unidades de milhar. Também são iguais. Também não consegui descobrir qual número é maior. Vamos para as centenas. Aqui eu tenho 2 centenas e aqui tenho 3 centenas. Opa! Entre 2 centenas e 3 centenas, o maior são 3 centenas. Então, este número é menor do que este, tá? Usa o símbolo de menor. Vamos agora para a letra B. Letra B. 251.235 e 252.235 também. Comparando as centenas de milhar, vemos que os dois números são iguais. Comparando as dezenas de milhar, também temos 5 dezenas de milhar dos dois números. Agora, comparando as unidades de milhar, aqui eu tenho uma unidade, aqui eu tenho duas. Então, este número, 251.235, é menor do que aquele número que é 252.235. Letra C.
362.786. E o outro número é 352.000. Talvez, nesse momento, você que é mais esperto já tenha descoberto qual o número que é o maior. Vamos descobrir? Comparando as centenas de milhar, são iguais. Comparando as dezenas de milhar, aqui 6 é maior que 5. Então, 362.786 é maior que 352.786. E a letra D, 856.528 e 857.528. Vamos supor que fossem a população de duas cidades. Qual cidade que tem mais habitantes? Vamos ver. As duas cidades têm 8 centenas de milhares de habitantes. As duas cidades têm 5 dezenas de milhares de habitantes. Só que essa cidade só tem 6 unidades de milhar de habitantes e essa tem 7. Então, essa aqui é maior. Então, 856.000 é menor. 856.528 é menor que 857.528. Agora, vocês já aprenderam como comparar números grandes, tá? Se a gente vai comparar, a gente pode colocar eles em ordem crescente. E qual é a maneira de escolher o número que começa a ordem crescente? Escolher o menor número, certo? Então, vamos escrever aqui a solução daquele exercício ali. Para escolher o menor número de todos, vamos começar da mesma maneira. Escolher os números que têm a menor quantidade de centenas de milhar. Bom, nós temos 7 centenas de milhar no primeiro número, 7 centenas de milhar no segundo, 6, então no terceiro número, 6 centenas de milhar. Então, ele é um candidato a ser o nosso menor número. Mas nós temos lá no último número também tem 6 centenas de milhar. Então, temos que ver qual desses dois candidatos é menor. Vejam que, se a gente comparar centena de milhar, eles têm a mesma quantidade, dezena de milhar, a mesma quantidade, unidade de milhar, a mesma quantidade, mesmo número de centenas, que é 5, mesmo número de dezenas, que é 8, só as unidades é que são diferentes. O menor número, então, é 632.582. Então, esse é o menor número daquela lista. O próximo é o nosso segundo candidato, porque ele é um pouquinho maior e não tem outro número que tenha 6 centenas de milhar. Então, é 632.583. Agora, para ser o terceiro na nossa lista, nós temos que escolher entre os outros 4 números. Vejam que todos eles têm 7 centenas de milhar. Então, um critério para a gente separar, diferenciar, é o critério das dezenas de milhar. Nós temos um número com 5 dezenas de milhar, um com 6 dezenas de milhar, depois o quarto número tem 5 dezenas de milhar também, e o quinto número tem 8 dezenas de milhar. Então, tem 2 números que têm a quantidade menor, 758.502 e 756.235. Então, entre esses dois, vamos comparar as unidades de milhar. E o que tem menos é 756.235, que só tem 6 unidades de milhar. E 758.502 tem 8.
Então, 756.000 é o menor entre os dois, 235, e 758.502 é o próximo, porque os outros todos têm maior quantidade de dezenas de milhar do que ele. 502. Agora, basta a gente comparar as dezenas de milhar. Então, o que tem menos é 765, 235, e eu vou pôr o último número aqui embaixo, que seria o maior de todos, 785, 502. Assim, a gente coloca em ordem crescente uma sequência de números grandes, ok? Então, o exercício está feito. E a tarefa de casa é a seguinte: pesquise as 5 cidades mais populosas do Brasil, anote o número de habitantes e coloque-os em ordem crescente. Vocês vão encontrar números bem grandes como esses com os quais a gente trabalhou aqui. E o que vocês têm que fazer é comparar, sempre começando pela centena de milhar ou até pelos milhões, sempre pela ordem mais à esquerda, ordenando para colocar esses números em ordem crescente. Nós vamos conferir isso na próxima atividade, na próxima aula, ok? Obrigada e a gente se vê na próxima.